Senhoras e senhores presentes nessa casa de lei nesta noite, amigos que nos acompanham pela internet, senhores vereadores, senhor presidente, membros da mesa diretora, eu desejo uma boa noite a todos. A minha participação nesta tribuna, esta noite, é para falar sobre dois projetos de leis que estão na pauta de discussão. Dois projetos de minha autoria. O primeiro projeto trata da aposentadoria dos deficientes físicos que são concursados pelo município de Dona Vitória, aqueles que prestaram concurso público e estão dentro do quadro do município. Essa questão, essa lei foi declarada inconstitucional pela nossa Comissão de Constituição e Justiça, com 2 votos a 1. Preciso começar explicando o artigo 40 da Constituição Federal. O artigo 40 da nossa Carta Magna, em seu parágrafo 4º, aduz que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo. Todos sabemos, do artigo 37 em diante, ele trata sobre a administração pública. Ali temos os princípios da administração pública, a forma de contratação, bem como como chegar a ser um administrador público, e, a partir de 40, fala sobre a aposentadoria de seus funcionários públicos, servidores, regime próprio de previdência social. Então, ele fala que é proibido, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados. Contudo, existem ressalvas. E as ressalvas são as seguintes. Inciso 1 do artigo 40, parágrafo 4º. Portadores de deficiência. Meu projeto de lei trata justamente sobre essa situação. Segundo, que exercem atividades de risco. E terceiro, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Terei que explicar o segundo e o terceiro para vocês verem como não está sendo cumprido e também não vai ser cumprido o primeiro pela administração pública municipal, inclusive pelos estados do Brasil. Quando existe esse tipo de norma constitucional, nós a chamamos de norma de constitucional de eficácia limitada. Por que eficácia limitada? Porque ela não tem autoaplicação, ela não tem eficácia plena, muito menos eficácia contida. Ela é limitada a uma nova norma infraconstitucional que vai regulamentar a Constituição Federal. Contudo, a União Federal, até os dias atuais, não regulamentou tal norma. Não regulamentou tal norma. Existe algum remédio na própria Constituição que vem a defender os cidadãos brasileiros dessa ineficácia do Congresso Nacional e também do Poder Executivo Federal? Sim. Essas normas que eu passei para vocês entrou em vigor fazem 11 anos na Constituição, através da emenda. 11 anos. E até hoje não existe matéria sobre o tema dos funcionários públicos concursados. Estou falando do regime próprio de previdência social. E o remédio que eu falava chama-se mandato de injunção. O mandato de injunção está previsto lá no artigo 5º da Constituição, e é justamente isso. Quando o poder legiferante não age, não toma as atitudes necessárias para a aplicação dos direitos fundamentais de seus cidadãos, cabe sim a intervenção do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário não tem, por essência, não tem por princípio, a confecção de normas. Então, o que ele procura fazer? Ele procura, dentro do nosso sistema, achar a melhor medida possível. E neste caso agora eu vou falar dos funcionários
das famosas aposentadorias especiais, aqueles que trabalham, por exemplo, sob insalubridade. Aqui temos, citar um caso, que são os profissionais da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, odontólogos, auxiliares do odontólogos, que prestam serviços, agentes comunitários e outros, todos agentes da saúde, que prestam serviços através de concurso público ao município. Já foi decidido por um mandato de injunção promovido por diversos funcionários desta área da área de saúde, que eles têm sim direito à aposentadoria especial no artigo 40 da Constituição. Mas como não existe lei regulamentando isto, nem lei estadual, nem municipal, e muito menos a lei federal, o que o STF decidiu no mandato de injunção 4366? Decidiu o seguinte: já que não existe lei regulamentando o artigo 40 da Constituição, vamos usar a própria Constituição. Porque todos sabemos que existem dois sistemas de aposentadoria públicas. A primeira é esta do artigo 40, que trata das aposentadorias dos funcionários públicos, e lá no artigo 201 da Constituição, nós teremos o regime geral da Previdência Social quanto a isso, quanto à questão também dessas atividades que podem ter, sim, a redução no tempo de contribuição ou forma de contribuição. Lá no artigo 201, já foi regulamentado pela Lei 8.213/91, em seu artigo 57. O que o Supremo Tribunal falou, decidiu no caso dos profissionais da área da saúde e outros especiais, eletricidade, frentistas e tantas outras atividades que têm direito à redução no tempo de contribuição. Enquanto o governo federal não faz a norma regulamentadora do artigo 40, aplique-se a Lei 8.213 do INSS, 91, em seu artigo 57. Volto ao projeto de lei por mim apresentado, eu já falei isso nessa tribuna, quando apresentei esse projeto de lei no ano passado, que poderíamos ter esse problema sim. Para o governo federal, no artigo 40, para os deficientes, também não regulamentou. Mas o INSS, mais uma vez, lá no artigo 201, fez a regulamentação para a aposentadoria dos deficientes físicos. E a regulamentação é a Lei Complementar 142 de 2013, que diz o seguinte: é assegurada a concessão da aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. As condições que eles colocam aqui é o tempo de contribuição, uma diminuição, dizendo que o deficiente físico pode sim alcançar sua vaga no serviço público, mas ele não vai precisar trabalhar os 35 anos, que nem a maioria dos funcionários, e sim vai contribuir por um período menor. A lei que eu apresento é exatamente esta. Eu fiz igualzinho à lei federal. Por que desta forma agir, senhor presidente? Porque se o deficiente físico procurar o município de Nova Vitória após 25 anos de contribuição, e se eu licitar, por exemplo, 25 anos de contribuição, tem outros parâmetros na lei, e se licitar sua aposentadoria, o município vai dizer: nós não temos lei sobre essa questão. Não existe lei municipal. Não foi feita a lei pelo Poder Executivo, e muito menos um projeto de lei pelo Poder Legislativo. Então, infelizmente, o senhor tem que procurar via judicial. Mas já existe um mandato de injunção, dizendo que tem que aplicar essa lei. Já existe um mandato de injunção. Mas os municípios não estão fazendo. Mesmo assim, o deficiente tem que procurar a justiça, contratar um advogado, sabendo que a Constituição o protege. Então, por isso que eu apresento, diante Vossas Excelências, tal projeto de lei, que muitos podem dizer é inconstitucional o governo federal, mas existe uma lei do regime geral da Previdência Social, que é uma lei federal, do INSS, que é justamente idêntica à que eu apresento, apenas para evitar isso, que tais pessoas necessitem da sua aposentadoria, que é constitucional, legal, e tenham que procurar o Poder Judiciário
para explicar somente uma coisa. Já existe um mandato de injunção, vamos fazer minha aposentadoria? Não vejo a necessidade. Não vejo a necessidade. Por isso, nós temos uma lei municipal, junto com o mandato de injunção, os concessores dos benefícios ficam com mais segurança de concedê-los, para evitar penas de Tribunal de Contas e tantas outras penas que podem advir da não aplicação ou aplicação incorreta da concessão do benefício previdenciário. Então, a lei está embasada, por isso que é idêntica à lei do regime geral do artigo 201, para evitar que tais pessoas tenham que contratar serviços jurídicos e procurar a justiça. Esse é o projeto de lei que está em discussão hoje. Outro projeto de lei, de minha autoria, que eu apresentei em 2013, pela primeira vez, daí retirei o projeto e apresentei ele novamente, dia 25 de maio de 2015, é aquele projeto que veda a contratação pelo município de Dona Vitória de empresas e pessoas físicas que fizeram doações para campanhas eleitorais. Todos sabemos que o dinheiro em excesso nas campanhas desequilibra o processo eleitoral. Além disso, hoje, em todas as operações que nós vemos, volto a repetir, o projeto tem mais de 1 ano a segunda vez e mais de 2 anos a primeira vez. O projeto foi apresentado antes das manifestações gerais de 2013, antes da Operação Lava Jato ser deflagrada. Antes disso, eu apresentei esse projeto. Todos sabemos que, infelizmente, no Brasil, não podemos jogar todos no mesmo tacho, mas grande parte das empresas fazem doações milionárias para campanhas com o intuito de ter um retorno. Já foram feitas pesquisas sobre isso. E a maioria delas, infelizmente, consegue esse retorno. E o retorno é financeiro. Então, eu apresentei esse projeto de lei vedando a participação de empresas em contratos administrativos, processos licitatórios. O parecer tem vários pontos, mas um dos pontos dele é que eu não posso tratar sobre direito eleitoral. De forma alguma eu estou tratando de direito eleitoral. Eu, em um processo, esse projeto de lei, eu não falo em um momento quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato. Em nenhum momento eu coloco aonde vai fazer sua inscrição para a sua candidatura. Eu não falo em idade mínima, idade máxima. Eu não falo em campanha eleitoral. Eu não falo em inscrição de candidatura. Eu não falo ata de edição. Eu estou falando de contratos com o município de Dona Vitória. Eu não estou proibindo doação. Pode doar, sem problema nenhum. Nesse caso, aqui hoje, pessoa física, pessoa jurídica agora, por decisão superior do Supremo Tribunal Federal, hoje não pode, que eu já falei, a decisão do Supremo depois da apresentação desse projeto de lei. Eu não estou inibindo, proibindo, nem posso. Não estou mexendo no processo eleitoral, e sim em licitações. Quem me diz que nós não podemos legislar sobre licitações, tem que me falar o seguinte: a lei de licitações fala o seguinte, que o edital de licitação tem que ser publicado num jornal de grande circulação. Quem que vai decidir o que é grande circulação? O poder local, o município. Grande circulação para São Paulo é uma coisa, grande circulação para Dona Vitória, Cruz Machado é outra coisa. Por isso que nós podemos sim, nós como vereadores municipais, podemos sim tratar matéria concorrente sobre licitações. Inclusive, essa lei está em sintonia com o que o STF decidiu sobre as doações de empresas, naquela ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela OAB. Tivemos um caso desta lei, senhor presidente, em Porto Alegre, lei parecida. A lei foi considerada constitucional, sim, pela Câmara de Vereadores. Em primeira votação foi aprovada, mas em segunda votação ela foi arquivada, foi reprovada. Mas foi para o plenário da Câmara de Porto Alegre. Outra questão, existe um município em Minas Gerais, chamado, que eu já falei aqui, Brumadinho, de Minas Gerais. E a Câmara de Vereadores daquele município editou emenda à lei orgânica falando o seguinte:
não poderão contratar com o município de Brumadinho, parentes de vereadores, parentes do prefeito e parentes de cargos de confiança. Também trata-se, só mais um minuto, senhor presidente, também trata-se de contratos públicos, licitação. Foi parar no STF, e o STF considerou constitucional. Ou seja, neste caso, o julgamento foi em maio de 2012, e o STF falou, não, vocês estão colocando uma imposição no município de vocês, a regra vale para todas as empresas, para todos os funcionários públicos, e é constitucional. O município pode, sim, tratar sobre normas de licitação, não normas gerais. Não normas gerais, que fica a cargo do Poder Público Federal. Mas esse tipo de norma, locais, contratos, porque contratos públicos, artigo 30 da Constituição, nós somos os responsáveis. Então, esses dois projetos de lei estão hoje para nosso julgamento, e só tenho a dizer que eu respeito a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, como respeitarei a decisão dos vereadores. Mas todos sabem que nós não somos vinculados à decisão da comissão. Ela dá um norte para o procedimento. A decisão será do plenário. Boa noite a todos e agradeço por ter me ouvido com paciência esses 15 minutos. Muito obrigado.